Imagine por um instante o silêncio da morte. O coração para de bater. O último suspiro é dado e, de repente, a eternidade se abre diante de nós. Mas o que realmente acontece nesse momento? Muitos se perguntam: será que existe um anjo da morte que vem buscar a alma do ser humano? Será que a Bíblia fala sobre ele? Ou será apenas mais um mito criado para assustar? A verdade é que as Escrituras revelam segredos impressionantes sobre o fim da vida e sobre o que acontece logo depois da morte. E você precisa conhecer isso. Desde o Antigo Testamento, vemos passagens que falam sobre a ação de mensageiros celestiais no momento da destruição ou do juízo. Quando o exército assírio cercou Jerusalém, em uma única noite, 185.000 soldados foram destruídos por um único anjo enviado por Deus. Não se tratava de um guerreiro humano, mas de uma força espiritual enviada do céu para executar o juízo divino. E em Êxodo, durante a última praga do Egito, um anjo passou à meia-noite e tirou a vida de todos os primogênitos que não tinham o sangue do cordeiro sobre suas portas. Esse anjo ficou conhecido por muitos como o anjo da morte. Mas será que ele ainda age nos dias de hoje? Será que ele continua cumprindo ordens divinas para separar a vida da morte? O livro de Hebreus nos lembra que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso significa que a morte não é o fim, mas a passagem para uma nova realidade. E exatamente nesse momento, forças espirituais entram em cena, levando cada alma ao destino que lhe cabe. Jesus contou em Lucas 16 a história do rico e do mendigo chamado Lázaro. Quando Lázaro morreu, os anjos o levaram ao seio de Abraão, um lugar de descanso e consolo. Já o rico, ao morrer, abriu os olhos em tormentos. Esse detalhe é poderoso, porque mostra que os anjos de Deus acompanham os justos até a presença do Senhor, mas os que rejeitam a verdade despertam em sofrimento. Aqui não há espaço para lendas. É a própria palavra de Jesus, mostrando o que acontece depois que a vida acaba. A grande questão é: para onde você será levado quando esse momento chegar? Porque todos nós, cedo ou tarde, teremos que encarar a morte. O corpo retorna ao pó, mas a alma vai ao encontro do destino eterno. O anjo da morte, seja como figura de juízo ou como agente da separação entre vivos e mortos, está sempre ligado a esse instante decisivo da existência humana. Muitos têm medo da morte porque não sabem o que os aguarda do outro lado. Outros vivem como se esse dia nunca fosse chegar, se esquecendo de que a vida é passageira como um sopro. Mas os que confiam em Cristo recebem a promessa de vida eterna e sabem que quando esse dia chegar, não estarão sozinhos. Os anjos do Senhor estarão ali para conduzi-los em segurança à presença de Deus. E aqui está o segredo mais assustador e ao mesmo tempo mais revelador. A morte não escolhe idade, posição ou riqueza. Ela chega para todos. O que vai definir o destino eterno não é o momento da morte, mas o que cada um fez com a vida que recebeu de Deus. O anjo da morte não pode ser subornado, não pode ser enganado. E quando chegar a hora determinada pelo Senhor, ele virá cumprir sua missão. Mas a pergunta que não quer calar é: o que acontece nos segundos seguintes, depois que o último suspiro é dado? A Bíblia não deixa espaço para especulação. Logo após a morte, não há um sono eterno sem despertar, como alguns acreditam, mas sim uma passagem imediata para a realidade espiritual. O corpo descansa no pó, mas a alma segue para o destino que lhe foi preparado. E é nesse exato momento que entram em cena seres espirituais enviados pelo próprio Deus, ou então forças das trevas que aguardam pelos que viveram sem arrependimento. Ezequiel, o profeta, teve visões arrepiantes de juízo e destruição, em que anjos percorriam a cidade marcando os que pertenciam ao Senhor e executando juízo sobre os rebeldes. No livro do Apocalipse, João também testemunha anjos que têm poder sobre a morte, sobre a colheita final e até sobre o abismo. Isso mostra que a morte não é apenas um evento biológico, mas um acontecimento espiritual que envolve o mundo invisível. O que muitos chamam de anjo da morte pode ser compreendido como a representação dessas missões divinas de juízo. Em algumas culturas antigas, a morte foi vista como um ser sombrio com foice na mão, mas a Escritura nos mostra que não é uma figura mítica que escolhe aleatoriamente quem levar. Não. A Bíblia revela que há um tempo determinado para cada ser humano
e que esse momento está nas mãos de Deus. O anjo que executa juízo não age por conta própria. Ele obedece às ordens do Todo-Poderoso. Jesus deixou claro em Mateus 25 que haverá separação entre os justos e os injustos, entre as ovelhas e os bodes. E essa separação será definitiva. Imagine a cena. Multidões diante do trono do Senhor, e os anjos que foram enviados recolhendo os escolhidos para a eternidade com Cristo, enquanto os demais são entregues ao juízo eterno. Aqui vemos o anjo da morte não como um mito sombrio, mas como parte da engrenagem celestial do fim dos tempos, que garante que a justiça divina se cumpra. E há um detalhe que poucos percebem. O medo da morte é uma arma usada pelo inimigo para aprisionar a humanidade. Em Hebreus está escrito que Cristo veio justamente para libertar aqueles que, por medo da morte, viviam a vida inteira sujeitos à escravidão. Ou seja, quem vive sem esperança teme o anjo da morte, teme o que vem depois, teme o desconhecido. Mas aquele que entregou sua vida a Jesus sabe que a morte não é o fim, mas apenas o início de uma nova etapa. Lembre-se, quando Lázaro morreu, Jesus não disse que ele havia acabado, mas apenas que ele dormia. O Senhor mostrou que, para os que creem, a morte é apenas uma pausa antes da ressurreição gloriosa. Paulo também afirmou: "Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro." Por quê? Porque ele sabia que ao fechar os olhos nesta vida, estaria na presença de Deus. Agora, imagine como será esse momento para os que não estão preparados. O choque de abrir os olhos em um lugar de tormento, a lembrança de todas as oportunidades rejeitadas, o peso de não ter levado a sério a eternidade. Esse é o segredo mais duro que a palavra revela. Não existe segunda chance após a morte. O anjo do juízo cumpre sua missão e cada um segue para o seu destino. O Apocalipse descreve que no fim dos tempos, até a própria morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Isso significa que o poder da morte é temporário e limitado. O anjo da morte não reina para sempre, mas está sujeito ao plano de Deus. Cristo venceu a morte na cruz, e por isso todo aquele que nele crê também vencerá. E é aqui que precisamos refletir. Se a morte pode chegar a qualquer momento, se o anjo do juízo pode ser enviado esta noite, será que estamos prontos para encarar a eternidade? Essa é a pergunta que Mateus 25 ecoa, quando fala das 10 virgens, do juízo final e da separação. Uns estarão preparados com suas lâmpadas acesas, enquanto outros ficarão de fora. No fim, o anjo da morte não é apenas uma figura sombria, mas um sinal de que a vida é passageira e que precisamos decidir hoje onde queremos passar a eternidade. Os segredos do fim não foram revelados para nos causar medo, mas para nos despertar. A morte é certa, mas a eternidade é uma escolha. E lembre-se, este é apenas o começo dessa revelação. Nos próximos minutos, vamos mergulhar ainda mais fundo para entender como o mundo espiritual se move no momento da morte e o que a Bíblia descreve sobre o destino eterno da humanidade. Mas a Bíblia não fala apenas de morte, ela fala de vitória sobre a morte. Desde o princípio, Deus deixou claro que o salário do pecado é a morte, mas também revelou que haveria um Redentor que esmagaria a cabeça da serpente e traria vida eterna. Em Cristo, a morte deixou de ser um ponto final e se tornou apenas uma vírgula no texto da eternidade. Quando pensamos no anjo da morte, é inevitável sentir um calafrio, imaginar uma presença que vem buscar a vida de alguém. No entanto, para aqueles que estão em Cristo, a morte não é um inimigo invencível, mas um adversário já derrotado. Paulo declara em 1 Coríntios 15, "Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?" Ele escreve isso porque sabia que, por meio da ressurreição de Jesus, a morte perdeu o poder de aprisionar os filhos de Deus. Mas o que acontece com aqueles que rejeitam a salvação? É aí que o quadro se torna sombrio. O livro do Apocalipse descreve a realidade do inferno como um lugar de trevas, pranto e ranger de dentes. E não se trata de metáfora, mas de uma advertência séria. O anjo da morte, nesse caso, cumpre sua missão de conduzir os ímpios ao lugar de tormento, aguardando o julgamento final diante do grande trono branco. E o que dizer do céu? Jesus prometeu: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito." Isso significa que, para os que creram, o momento da morte não é uma descida em trevas, mas uma ascensão gloriosa à presença de Deus.
Os anjos do Senhor não vêm como executores de juízo, mas como mensageiros de acolhimento, conduzindo a alma ao paraíso eterno. Lembre-se da história do rico e de Lázaro. Enquanto o rico abriu os olhos em tormentos, Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Essa diferença escancara o destino eterno de cada alma. E ainda existe um segredo maior, a ressurreição final. A palavra afirma que um dia, ao som da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e então os vivos serão transformados. Esse é o momento em que a morte será engolida pela vida, e o anjo da morte perderá de vez sua função. O juízo será estabelecido, e cada pessoa será julgada de acordo com suas obras, e principalmente pela decisão que tomou em relação a Jesus Cristo. Perceba, enquanto muitos temem o mistério do que acontece após a morte, a Bíblia nos chama não para o medo, mas para a preparação. Mateus 25 ecoa como um alerta. Alguns estarão prontos, outros não. Uns terão óleo em suas lâmpadas, outros serão surpreendidos pela escuridão. E quando o anjo da morte vier, não haverá mais tempo para buscar azeite. Mas talvez a maior revelação seja esta: o anjo da morte não tem autoridade sobre os que pertencem a Cristo. Eles podem até passar pelo vale da sombra da morte, mas não temerão mal algum, porque o Senhor está com eles. A vara e o cajado do pastor celestial trazem consolo, e o destino final é a casa do Pai, onde não haverá mais dor, nem pranto, nem lágrima, nem morte. Agora olhe para a sua própria vida. Se essa noite fosse sua última noite, se o anjo do Senhor fosse enviado para buscá-lo, onde você estaria na eternidade? Essa pergunta pode parecer dura, mas é necessária, porque o fim não é apenas um mistério a ser desvendado, é uma realidade que todos enfrentarão. E só há dois caminhos: vida eterna ou condenação eterna. E é por isso que esse canal Segredos do Fim existe, para abrir os olhos, para revelar o que muitos preferem não ouvir, mas que precisa ser dito. A verdade que liberta, mas também a verdade que alerta. Porque quando falamos do fim, estamos falando da escolha mais importante de toda a existência humana. Chegamos ao ponto mais decisivo desta reflexão. O que realmente acontece depois da morte? A Bíblia não nos deixa no escuro. Ela nos mostra que a morte é apenas uma passagem, uma porta que se abre para a eternidade. Mas essa porta pode levar a dois destinos totalmente diferentes. Para alguns, é a entrada gloriosa no céu, onde Cristo está à direita do Pai, onde os anjos recebem os justos e onde a vida eterna se revela em toda a sua plenitude. Um lugar onde não haverá mais lágrimas, onde a morte não terá poder, onde o tempo deixa de existir e a glória de Deus será o sol que ilumina para sempre. Para outros é a entrada em trevas profundas, no lugar preparado para o diabo e seus anjos, onde o fogo nunca se apaga e onde reina a separação eterna de Deus. Essa é a verdade dura, mas real, que Jesus não escondeu. Há um inferno, e há almas que irão para lá porque rejeitaram a graça de Cristo. E no meio dessa realidade está o anjo da morte. Ele não decide o destino, apenas cumpre sua missão. Mas o destino eterno já foi selado em vida, pelas escolhas que cada um fez. É aqui que está o maior segredo. Não é depois da morte que se define o futuro, é agora. É neste exato momento, enquanto você ouve esta mensagem, que a sua eternidade está sendo escrita. Você já percebeu como a morte chega sem avisar? Pode ser no silêncio da noite, em meio à rotina comum ou em um instante inesperado. É por isso que Jesus dizia: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Não existe aviso prévio. Não existe negociação no último segundo. Há apenas a decisão que você toma hoje: viver para Cristo ou viver longe dele. E aqui está o ponto que poucos entendem. O anjo da morte pode parecer aterrorizante, mas para os que estão em Cristo, ele é apenas um mensageiro que anuncia a transição para a eternidade com Deus. A morte não é o fim, é o início da verdadeira vida. E no grande dia da ressurreição, até mesmo esse anjo perderá sua função, porque a morte será lançada no lago de fogo e a vida eterna triunfará. Agora eu preciso fazer a você uma pergunta direta. Se hoje fosse o seu último dia, você estaria pronto? O anjo da morte não é apenas uma figura distante ou uma história de tempos antigos. Ele continua cumprindo sua missão, noite após noite em todo o mundo. E ninguém sabe quando será chamado. Esse é o tipo de revelação que o mundo prefere esconder. Mas aqui,
No canal Segredos do Fim, nós abrimos a palavra de Deus para expor a verdade, porque só a verdade pode preparar você para o que está por vir. Não estamos falando de curiosidade, mas de eternidade. Não estamos falando de um mito, mas de uma realidade que todos enfrentarão. Por isso, não saia deste vídeo sem refletir profundamente sobre a sua vida. Busque ao Senhor enquanto ainda há tempo. Prepare-se para o encontro com Ele. E lembre-se, este é apenas um dos segredos revelados aqui. Se você deseja compreender mais sobre os mistérios do fim, sobre as profecias, sobre o que Deus tem revelado em sua palavra, inscreva-se agora no canal. Ative as notificações e continue acompanhando cada novo vídeo, porque o fim está mais próximo do que imaginamos. E quando ele chegar, só haverá dois caminhos. Qual será o seu?